Olá, alunos, tudo bem? A nossa aula hoje é sobre afinidade eletrônica ou o que a gente chama de eletroafinidade, tá? É a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Gente, vamos fazer um link com a aula passada? Na aula passada, a gente viu a energia de ionização, que era a energia consumida por um átomo isolado no estado gasoso quando a gente tirava um elétron dele, né? Para eu arrancar um elétron de um átomo, eu tenho que fornecer energia, ou seja, fornecer energia para tirar o elétron. Por quê? Porque o elétron tem carga negativa, ele é bem atraído por um núcleo que tem carga positiva, essa atração dificulta a retirada. Então, eu gasto energia para tirar esse elétron, certo? Se o átomo é bem grandão, a energia fornecida para retirar o elétron é pequena. Se o átomo é bem pequenininho, eu gasto bastante energia para tirar esse elétron. Então, a energia de ionização é a que energia gasta para tirar o elétron e transformar o átomo num cátion, certo? A afinidade eletrônica é o contrário. A afinidade eletrônica é a energia que o átomo libera quando a gente coloca um elétron na eletrosfera dele. Ao capturar um elétron, ele libera uma certa quantidade de energia. E esse átomo tem que estar também no estado gasoso, né? E com a sua eletrosfera no estado fundamental, que é seguindo aquela distribuição do diagrama de Linus-Pauling, certo? Então, ó, afinidade eletrônica ou eletroafinidade, ó, eu tenho um átomo no estado gasoso, ele captura um elétron se transformando num ânion, mais a energia que ele libera ao receber, ao capturar esse elétron. Então, se a energia de ionização é conhecida como energia formadora de cátions, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, que também é uma energia, é energia relacionada à formação do quê? A formação de ânions, tá? Porque um átomo, ao capturar elétrons, fica com carga negativa, e átomo com carga negativa é íon, chamado de ânion. Tudo bem? Daí a gente tem aqui, ó, também a orientação das setas. Olha só. Se um átomo é pequenininho, a afinidade eletrônica, a energia que ele libera é grande. Se um átomo é grandão, a energia que ele libera a receber elétron é pequenininha. Pensa comigo, um átomo grande, né, bem grande, tem o seu último elétron lá girando ao redor do núcleo, né? Para eu arrancar esse elétron, energia de ionização, eu forneço pouca energia porque ele está bem afastado já daquele último elétron. Então, a atração das cargas sendo pequena, pouca energia para retirar esse elétron. Se para um átomo grande, que mal consegue cuidar do seu último elétron, que tem uma energia de ionização pequena, for fornecido mais um elétron para ele, a energia que ele devolve também é pequena, não é verdade? Agora, se eu pegar um átomo bem pequenininho, que é difícil de tirar esse último elétron, porque a energia de ionização é bem alta, quando ele recebe, quando ele captura um elétron, né, ele consegue liberar bastante energia. A afinidade eletrônica está relacionada com a facilidade com que esse elétron tem de capturar, com esse átomo tem de capturar elétrons. Se ele captura com uma certa facilidade, porque ele é bem pequenininho, ele libera bastante energia. Se é difícil dele capturar, ele quase não captura, a energia que ele libera é bem pequenininha, tudo bem? Mas se a gente comparar, né, a orientação das setas de afinidade eletrônica e energia de ionização, a orientação das setas é a mesma. Ó. A afinidade eletrônica aumenta com a diminuição do raio. Quanto menor o raio, maior a afinidade eletrônica, maior essa afinidade, né? Só que ela tem uma diferença na tabela. Lembra? A energia de ionização se aplica aos gases nobres. A afinidade eletrônica não. E por que a gente não aplica o conceito de afinidade eletrônica para gases nobres? Vamos voltar na definição? É energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Quem captura elétron? Quem está carente de elétrons. Como os gases nobres têm a estabilidade máxima na tabela periódica, né, eles não precisam de elétrons, eles nem aceitam elétrons na sua eletrosfera. Então, se não tem como eles capturarem o elétron porque eles já têm a estabilidade máxima, então a afinidade eletrônica não se aplica aos gases nobres. Então, a gente começa a analisar a afinidade eletrônica da família 7A para trás, ou da família 17 para trás, porque a família 18, a família dos gases nobres, não se aplica afinidade eletrônica, tudo bem? Então, se fosse energia de ionização,
A maior energia de ionização é a do hélio, né? Porque para eu tirar um elétron da eletrosfera do hélio, é um processo energeticamente falando muito custoso. Agora, quando eu falo em afinidade eletrônica, eu descarto os gases nobres, então eu tenho quem aqui, ó? O flúor, com a maior afinidade eletrônica. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, ó, dando sequência ao nosso estudo, a gente continua com uma outra propriedade periódica que é a eletronegatividade. A eletronegatividade, gente, é muito importante, despenca nos vestibulares, cai muito e a gente precisa estar por dentro dela, tá? Eu acho que ela é uma das mais importantes, junto com raio atômico, é uma das mais importantes que a gente tem, tá? A eletronegatividade é uma tendência que um átomo tem de atrair elétrons, tá? Aqui a gente tem a definição de a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui uma molécula de H2. H2 é hidrogênio ligado com outro hidrogênio pelo compartilhamento de um par eletrônico, tudo bem? Como são átomos do mesmo elemento químico, a eletronegatividade deles é a mesma, ou seja, a tendência para atrair elétrons ou para atrair o par eletrônico compartilhado é a mesma. Então, esse hidrogênio da direita aqui, ó, atrai o par eletrônico com uma certa intensidade. Mas esse hidrogênio aqui da esquerda atrai o mesmo par eletrônico com a mesma intensidade. Se eles atraem com a mesma intensidade, o par eletrônico fica exatamente no meio. E a molécula vai ser considerada uma molécula apolar. Porque não se esqueça que o par eletrônico é formado por elétrons de carga negativa. Então, geralmente, quando os elementos ou os átomos que estão ligando, né, participando da ligação, são diferentes, um vai ser sempre mais eletronegativo que o outro. E o mais eletronegativo acaba puxando com mais intensidade o par eletrônico, fazendo com que ele se torne, né, o elemento mais eletronegativo da ligação, transformando a região onde ele se encontra num polo negativo, né? Se eu estou ligado a outra pessoa, eu sou um átomo, e eu consigo puxar o par eletrônico da ligação para mais perto de mim, então eu consigo criar uma região próxima aqui da minha pessoa, uma região negativa, um polo negativo. Então a eletronegatividade é muito importante porque ela acaba formando polos negativos para quem atrai o elétron com mais força, né? E polo positivo para quem perde o elétron ou o par eletrônico por distanciamento. Tudo bem? Isso é bem importante, tá? A eletronegatividade, gente, também é orientada, ó, por setas na tabela periódica. E pensa comigo, se um átomo é bem pequenininho, ele tem bastante eletronegatividade, porque na verdade a eletronegatividade é a ação das cargas nucleares em cima dos elétrons, certo? Agora, se ele é um átomo bem grandão, a eletronegatividade dele é pequena. A tendência dele em atrair elétrons é muito pequena. Lembra daquele átomo grandão que mal consegue cuidar do seu último elétron, de tão distante que o núcleo está dele? Então, ele perde elétrons muito facilmente. A energia de ionização é pequena. Ele devolve muita energia se ele capturar um elétron, porque a afinidade eletrônica é muito pequena. E ele tem uma tendência muito pequena de atrair elétrons. Então, a eletronegatividade dele é muito baixa. Tudo bem? Agora, se o átomo é bem pequenininho, é difícil tirar elétrons da sua eletrosfera, né? A energia de ionização dele é muito alta. Ele libera muita energia ao capturar um elétron. A afinidade eletrônica dele também é alta. E ele tem muita tendência de atrair elétrons numa ligação química, de uma ligação covalente, que é a ligação por compartilhamento de elétrons, porque a sua eletronegatividade é muito grande. Quanto menor o átomo, maior a sua eletronegatividade. Então, tanto energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade são, né, propriedades periódicas contrárias à do raio atômico. A orientação das setas é contrária do raio. Por quê? Porque quanto menor o raio, maior a eletronegatividade, maior a energia de ionização, maior a afinidade eletrônica, tá? E assim como na afinidade eletrônica, a eletronegatividade não se aplica a quem? Aos gases nobres. Porque os gases nobres, que já são os mais estáveis da tabela periódica, não têm tendência de atrair elétrons, porque eles nem fazem ligações químicas para atrair o par eletrônico, tudo bem? Então, se a gente pegar, ó, que a orientação de eletronegatividade aqui, ó, é maior
quanto mais para a direita e quanto mais para cima da tabela periódica, descartando aqui os gases nobres que não têm tendência a atrair elétrons, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é quem? É o flúor, seguido do oxigênio e do nitrogênio. Então, isso a gente tem que saber, tá? Os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, flúor, oxigênio e nitrogênio. O famoso FON, flúor, depois vem o oxigênio e depois o nitrogênio. Tudo bem? Isso é bem importante, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela em 3D, né? Mostrando a eletronegatividade, que é muito maior em quem? No flúor, depois no oxigênio, nitrogênio. Essa região aqui, ó, de cloro, nitrogênio, né? Essa região aqui de ametais é uma região de alta eletronegatividade. Enquanto que a eletronegatividade nos metais é bastante pequena. A tendência deles ganhar elétrons é uma tendência pequena. Por quê? Porque são átomos grandes, né? Átomos grandes, pouca atração por elétrons. Tudo bem? Beleza, né, gente? E a eletropositividade, gente, está relacionada ao caráter metálico. Se a eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de ganhar elétron, a eletropositividade é a tendência que um átomo tem de perder elétron. Mas quanto maior for a eletropositividade, ou seja, maior for a tendência de perder elétrons, maior é o caráter metálico. Porque a gente já viu lá em tabela periódica que, olha só, metais perdem elétrons facilmente se transformando em cátions. Então, se o metal tem muita facilidade de perder elétrons, então ele é um átomo, né, do metal, um átomo metálico, é um átomo de altíssima eletropositividade. Se o átomo dos ametais, se átomos de ametais têm grande facilidade em ganhar elétrons, porque ametais ganham elétrons facilmente transformando-se em ânions, lembram disso? Então a eletronegatividade dos ametais é muito grande. Isso dá um conceito para nós, gente, de reatividade, né? Quanto mais reativo for um ametal, maior a sua eletronegatividade. Quanto mais reativo for um metal, maior a sua eletropositividade. Se a eletronegatividade tem a orientação das setas no sentido contrário do raio, a eletropositividade aumenta com o aumento do raio atômico. Por quê? Porque quanto maior o raio, menor a tendência de ganhar elétrons, maior a tendência de perder, maior a sua eletropositividade, certo? Então, seguindo a orientação das setas, nós temos o frâncio como o maior raio e o frâncio como a maior eletropositividade na tabela periódica. Tudo bem, gente? Existem algumas outras propriedades que podem ser observadas, né? São propriedades periódicas e aumentam em determinados períodos na tabela periódica. E uma delas também é a densidade. A gente sabe que a densidade é uma relação entre a massa e o volume de uma amostra. Densidade, geralmente calculada com a massa em gramas e o volume em centímetros cúbicos. A gente também pode prever o aumento ou a diminuição da densidade na tabela periódica. Olha só, na tabela, a densidade tende a aumentar conforme a gente aumenta, né, o número nos períodos e ela tende a aumentar para o centro da tabela periódica. Então, ela aumenta de cima para baixo e para o centro. Nós sabemos que o chumbo tem uma densidade muito grande, mas a densidade do ósmio é a maior densidade na tabela periódica. O ósmio é o elemento mais denso, tá? Eu coloquei aqui uma tabelinha com alguns valores de densidade. A gente tem aqui a densidade do sódio, tá? Não é o cloreto de sódio, é do sódio sozinho, tá? Que é uma densidade menor do que 1 grama por centímetro cúbico, é menor do que a da água, né? A densidade do magnésio, que é 1,74 gramas por centímetro cúbico. Olha que alta que é a densidade do mercúrio já, gente. 13,53 gramas por centímetro cúbico. E a densidade do ósmio, que é a maior, é uma densidade de 22,57 gramas por centímetro cúbico. Uma densidade muito maior que a densidade da água. Tudo bem? Outra característica aqui, ó, que a gente pode analisar são propriedades físicas, né, também, como o aumento do ponto de fusão e do ponto de ebulição, tá? Observando aqui na tabela periódica, olha só, o aumento do ponto de ebulição tende a aumentar para o centro da tabela periódica, mas a gente percebe, ó, que nos elementos da família 1A e 2A, o ponto de fusão e ebulição aumenta de baixo para cima, enquanto que nos ametais, gases nobres, o ponto de fusão e ebulição aumenta de cima para baixo. Tudo bem? Se a gente chegar
analisar aqui, ó, né, essa orientação das setas, a gente vai ter o tungstênio, né, que é um metal, ele é utilizado para fazer filamentos de lâmpadas incandescentes, que tem uma temperatura de fusão altíssima, de 3.410 graus centígrados, né? As temperaturas que aquele filamento da lâmpada incandescente atingem são altíssimas. Então, a gente precisa de um metal com altíssimo ponto, altíssima temperatura de fusão, para que ela não derreta. Tudo bem? São propriedades bem teóricas, né? A gente não vai ter exercícios envolvendo cálculo, é só observar a orientação das setas, tá? Então não se esqueçam, né, das orientações de setas de raio atômico, de afinidade eletrônica, energia de ionização, eletronegatividade, que são os que mais aparecem e nós temos bastante exercícios na apostila para a gente fazer, tá bom? Então eu sugiro que você comece pelos exercícios de assimilação, indo para os de aperfeiçoamento e de aprofundamento. E a gente fará em breve uma live para corrigir esses exercícios com vocês. Tudo bem? Um abraço e bons estudos.